senhores generais presentes, debaixo do nariz de vocês, um presidente confessou que está armando a população pensando em luta armada, em guerra civil. É disso que nós estamos falando. Essa é a gravidade grande do que está ali. E que dispõe de um sistema particular de informação. O que é esse sistema particular? Como é que ele atua? De que instrumentos ele dispõe? Está fazendo escutas telefônicas ao arrepio da lei? Como é que atua esse sistema? Quem são as pessoas que integram esse sistema? Reitero, não são as Forças Armadas e seu sistema de informação. Não é a Polícia Federal ligada ao Ministério da Justiça. Não é a BIM. Quem é o sistema de informação? E sem contar a linguagem de boteco, a linguagem de vestiário, de baixa frequência, uma desmesura, uma falta de solenidade. Em nenhum momento do que vazou até agora, e eu vou ler o texto, há a menor expressão de solidariedade com quem sofre. É um governo de psicopatas. É um governo incapaz de se solidarizar com quem sofre. Nada, zero. O país caminha para ser o segundo com o maior número de mortes. Caminha não, já é potencialmente. Nós vamos ultrapassar as mortes dos países europeus. Ficaremos apenas atrás dos Estados Unidos e vamos ver. Porque basta fazer a projeção para saber. Sem ter plano de voo, sem nada. Nem para a saúde, nem para a economia. Outro strike institucional, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo o seguinte: vamos aproveitar que a imprensa está toda olhando para a Covid-19, vamos fazer aqui umas desregulamentações na área ambiental? Olha só a seriedade disso. E do outro ponto de vista institucional, algo que o presidente deixou no ar e que pode ser bastante sério. Uma coisa é o discurso armamentista do presidente que nós conhecemos público. A outra coisa é o que pode ter dado a entender para as autoridades de justiça sobre uma suposta motivação, o armamento da população para reagir a decretos de isolamento social. Isso é uma outra coisa. Não é se ficar o entendimento de que a defesa que o presidente fez nessa reunião não é uma defesa teórica, filosófica, ideológica de tornar a população brasileira mais armada, mas tornar a população armada para enfrentar decisões, decretos de governadores e prefeitos, aí a situação muda bastante de figura. Mas, Natuza, quando ele fala de armar, ele deixa claro no vídeo que parte desse armamento seria exatamente para conter prefeitos que soltam um decreto para segurar as pessoas dentro de casa durante a pandemia. E ele diz, um decreto desse, algema, bota todo mundo dentro de casa, se ele tivesse uma arma, esse cidadão, ele ia para a rua. Exatamente. Então, é nesse sentido também em que ele fala. Ou seja, com o Nelson Tait ali, fazendo uma defesa da necessidade de você conter a pandemia e tal, o presidente faz esse tipo de discurso para os ministros. Em vez de, diante de uma tragédia, se solidarizar com quem sofre, vem com esses valores abstratos. A liberdade, como disse Weintraub, a liberdade é o bem maior. Como disse Bolsonaro, a liberdade é o bem maior. Liberdade de quê? Toda liberdade é liberdade para alguma coisa. Não existe essa liberdade em abstrato. É liberdade de quê? Na democracia, é liberdade de expressar livremente a sua opinião dentro das regras do jogo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está desbordando disso? Desborda disso quem bate em jornalista na rua. Desborda disso quem organiza milícia para xingar as pessoas, para ameaçar as pessoas. Desborda disso quem diz de forma declarada, arreganhada e clara que está querendo armar a população, pensando num confronto, pensando numa guerra civil. Eu sempre disse que o objetivo dos decretos sobre armas era esse. E aí alguns diziam, Reinaldo, não exagere, você está delirando. Tá aí, é claro isso. Sabe a quem interessa esse armamento da forma como o presidente está propondo? Eu entendo o debate sobre a liberdade individual. Esta casa, aliás, já fez editoriais, inclusive, sobre direito à defesa. Eu entendo perfeitamente esse debate. Só que eu sempre afirmei que o objetivo do presidente não era esse. Esse é o objetivo nobre da pessoa se defender. O objetivo era armar a população pensando num golpe de natureza política, pensando na guerra civil. Quem é que, diante de milhares de mortos, diante de milhares de contaminados, pensa em trabuco, pensa em armar a população, pensando em guerra, pensando em dar tiro, pensando em matar? Um lixo de desprezo. Isso sim. Imprensa lixo. Não, lixo é aquilo ali. Lixo é aquilo ali. Isso não é linguagem que se fale numa reunião ministerial. Nem entre quatro paredes. Olha, deixa eu dizer uma coisa.
E eu falo aqui, e eu tenho amigos que estão ouvindo isso, e eu poderia passar diante dos meus amigos uma vergonha enorme. Eu nunca falei nesses termos com amigos meus. Nunca. Eu nunca usei esse vocabulário. Não é porque eu sou santinho, não é isso. É porque você sente a obrigação do decoro, até mesmo diante dos seus amigos mais próximos, seus amigos mais íntimos. Eu nunca tive conversa nesse tom, usei esse vocabulário com a minha mulher, com quem eu estou casado há quase 35 anos. Com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus primos. Nunca! Nunca! E, no entanto, estavam ali, num prédio público, homens públicos, a nata do poder executivo, a cúpula, infelizmente, também das Forças Armadas, representada, queira ou não, porque havia general da ativa ali, ouvindo aquele lixo. A quantidade de crimes que vocês cometeram ali é um negócio espantoso. Obviamente, crime de responsabilidade, a penca toda de crime de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição sendo esmagado, a Lei 1079 incidindo em cada artigo dela, Obviamente, cabe processo de impeachment. Querem o quê? Bolsonaro está comprando agora deputados. Valdemar Costa Neto, olha, vou entrar lá, viemos aqui para mudar. Vocês entregaram o Ministério da Educação para o Valdemar Costa Neto, presidiário do Mensalão. Mudar o quê? Não só fazem todas as trocas que outros governos fizeram, como as fazem sem propósito.